É isso aí, pessoal. Estamos aí para mais um Pode crer! Pode crer, Vila! Pode crer, Vila! Pode crer! Pode crer, Vila! Pode crer, Vila! Pode crer, Vila! Pode crer, Vila! Pode crer! Pode crer! Pode crer! E hoje o tema é polêmico, hein, gente? Hoje o tema eu quero só ouvir Hoje vai ser terrível, hein, gente? Hoje tá tenso, hein? dos participantes aqui, Leonardo José, eu, Charles Felício e Diego Oliveira. Você, gente. Para mais um Pode Crer sobre o desarmamento. É, sobre desarmamento, né? E hoje nós vamos falar sobre um fato ocorrido que houve com Alec Baldwin. Não é isso, Charles? Já começando com ele. Já então? começando com ele, né? Então, Alec Baldwin. Para quem não sabe, para quem não acompanhou, né, Charles? Ele sofreu um acidente, né? Ele sofreu não, né? Ocorreu um acidente no set, né, Diego? Isso, um set de Grande filmagem. ator, Um grande diretor, ator. mas E que teve essa... Infelicidade. Felicidade. infelicidade, um acidente, ele acabou Vitimando, né? vitimando aí uma diretora de fotografia, né, Diego? Isso, ucraniana. E um outro, E o diretor do e o filme. diretor do filme, né? Diretor do Que filme. foi ferido, né? Ela veio a óbito, Isso. né? E ele ferido, mas já se encontra bem, né, isso, Charles? Essa é a imagem de quando ele ficou sabendo do óbito da diretora. Isso. É terrível, foi um acidente, né, cara? Imagino como não tá a cabeça dele nesse momento. Alina Hutchins, Ali na Hut. 42 anos, e esse é o Joel Souza, né? Joel Souza, né? Até pensávamos que era brasileiro, né, Charles? até Mas não é não, essa gente, é suspeita, americano. danado. norte-americano, Aí, são as imagens de quando ele ficou sabendo. É triste, né? É triste, né? Desolado pela notícia. Uhum. E não... Por isso, gente, que o tema é polêmico, né? Né? O tema é polêmico, né? Porque temos dados que o desarmamento auxilia na mortalidade, né? E existe uma contra-resposta a isso. Ele, no caso, quem não sabe, o Alec Baldwin, ele é um desarmamentista, né? Ele prega o desarmamento. Ele é um desarmamentista. Isso. E aí fica a pergunta, será se ele tivesse conhecimento técnico com a arma, será que ele teria? A habilidade, a perícia. Será que teria evitado o acidente ou não? Em que sentido, Léo? Será- Por exemplo, outra pergunta, será que não é uma falha da produção, hoje com todo o aparato tecnológico que nós temos, né, nessas produções que nós temos, será que não evitaria não, isso fica evidente. isso? Mas Será assim, que a munição real seria necessária não, é Não. óbvio, nas gravações? óbvio que não que houve um erro, né? Sim, Diego? né? Acho que todo mundo concorda. Houve Mas assim, insistindo na pergunta, Léo, se ele fosse perito em arma, ele teria a possibilidade de mesmo assim apontar para alguém, mesmo brincando? Nós temos regras. É aí que você quer chegar? Né, o cara técnico, né, que tem a destreza, nós temos regras de segurança quando você pega um armamento na mão. Uma das regras é não apontar a arma para ninguém. Outra regra de segurança é tirar o dedo do gatilho, Do né? gatilho. Então assim, talvez, eu não sei, eu não tô aqui para julgar. Eu acho que eu fico até fragilizado, né, assim. Com certeza. consternado com a situação, É. né? E só que assim, será que ele havia esse conhecimento, Esse cara? preparo? Esse preparo? O que você acha, Diego? Bom, eu na minha opinião, assim, ele é ator, eu acho que há produções que há laboratórios, né? Sobre arma. O ator, ele treina por papel, se envolver, tiro, essas coisas ele se envolve. Não sei se era o caso do Rush, né? Que era o nome do filme. Rust. Rust. Não sei, porque rola até na internet aí o Keanu Reeves treinando pra John Wick. Isso, Também. ele usou arma real no stand no também, né? stand, tudo, só que eu não sei se cabe pra essa situação, porque a polícia agora tá até investigando o preparador das armas, né? Porque acharam... Cabe investigação, Cabe né? investigação. É. E nós vemos, Diego, que nós temos acidentes, né? Dentro das corporações militares, dentro de instituições privadas que usam também o armamento, que há acidentes, mesmo tendo Sim, conhecimento técnico. sim. Imagina você jogar uma arma na mão de um ator que não tem esse conhecimento, né? A probabilidade de acontecer um acidente é muito grande. E não é a primeira vez, né? Uhum. Não é a primeira vez, né? Nós tivemos também com o Brandon Lee, né, Diego? Vitimou ele nos anos 90, Só, né? o Brandon Lee, no caso, ele foi a vítima. Ele veio a óbito com Isso. um acidente também com arma de fogo no set No set. de filmagem.
né? Foi o mesmo. Pra quem não sabe, é o filho do Bruce Lee, né? Filho do Bruce Lee, filho do Bruce Lee. Tava Ó, fazendo ele aí. as filmagens do Corvo. Isso, o Corvo, Diego. Corvo. Muito bem, o Corvo. Depois ele faleceu e Mark Dacascos, eu acho que substituiu ele depois. Isso por conta mesmo, disso, isso né? mesmo. Grande filme também, bom filme, né, o Corvo. Bom, ótimo filme. E lá onde as leis de armamento são tão rígidas, mesmo assim ocorreu. Ocorreram, né? E aqui no Brasil, como é que fica essa questão? Então, há quem defende, né? Diego, eu vou pedir até pro Diego dar opinião. O Diego também ele é a favor ao desarmamento, né, Diego? Desarmamento. Fala por quê, Diego. Você vai colocar a Quais sua são questão, os- depois eu coloco a minha, que eu sou a favor. Justificativas, né? Bom, eu sou contra o armamento da população, porque visando estritamente o Brasil, a gente não tem uma cultura preparada para ter armas em mãos, a gente não tem uma política de controle para isso. Eu acho que as estatísticas com armas de fogo agora no Brasil, mesmo sendo não sendo liberadas, já são grandes. Eu acho que vai aumentar. E em cima disso, outros fatores que eu vou decorrendo ao longo da discussão aqui, eu não acho que não é bom a população ter acesso facilitado às armas de fogo. Uhum. Então nós vivemos num Estado democrático de direito, onde nós podemos dar nossas opiniões, né? Sim. O importante é nos respeitar. Democracia. Democracia, nós vivemos na democracia, né? Então, eu sou a favor, por quê? Eu sou a favor da legítima defesa. Tá? Eu sou a favor da legítima defesa. Eu acho que o cidadão de bem, ele tem direito de se defender. Ele tem direito de ter uma arma, sim, desde que bem controlado, né? Eu acho que tem que ser rígido, as normas têm que ser rígidas, a lei tem que ser rígida, para caso ele vir fazer alguma coisa ilegal com essa arma, né? E essas leis já operam? Já existem? Já existem. Né? Quem regulamenta hoje é a Polícia Federal. Nós temos o Sinar e o Sigma, né? Certo. O Sinar é regulamentado pela Polícia Federal. Sigma pelo Exército, né? Sigma, hoje nós temos aí os CACs, né? Que são colecionadores, né? Atiradores e caçadores, né? Que hoje ele permite que um cidadão de bem vá lá. Ele pode ter a arma dele, né? Eu não sei até quantas armas, eu não sei, né? Não vou falar aqui, eu tenho até que ver melhor. Mas ele pode transportar a arma dele da casa dele para o estande de tiro. Ele pode ter esse trajeto aí com arma de fogo, portando a arma de fogo municiada. Hoje já mudou, né? Antes não podia. Antes você tinha que andar com a arma desmuniciada. Hoje você já pode andar com a arma municiada até o estande de tiro. Essa discussão veio à tona em 2003, né? Seguido pelo Estatuto em 2005, que houve o plebiscito, né? Para se discutir essa questão do desarmamento no Brasil. E naquele momento foi implementada a lei que proibia o porte de arma. Uhum. Essa discussão veio novamente à tona em 2017, com o parlamentar. Inclusive, eles se dividem muito, né? O parlamento, eles se dividem muito. Eles dividem. E existe uma bancada que defende o desarmamento, e existe outra bancada que contrapõe e coloca que o cidadão ele tem direito desde que esteja preparado. É isso mesmo? Isso, acho que, pelo menos no Sigma, ele é feito um teste de aptidão, né? Ele tem que fazer o teste psicológico e ele tem que, se não me engano, fazer uma prova também, antes de tirar a documentação, né? É feito sim na Polícia Federal também. A Polícia Federal acho que é até mais rígido, né? Pelo Sinarme é mais rígido. Não é muito... Existe um psicotécnico, existe todo um estudo para Isso. saber as condições psíquicas da pessoa, do Há indivíduo. quem diga que não é o suficiente, né, Diego? Não sei se você... Não, eu não acho suficiente. Eu acho que a gente não tem controle sobre isso. A gente é muito falho em controle de entrar arma no país, a gente não controla. Eu tenho certeza que não controla as armas que estão até legalizadas aí no Brasil, porque eu acredito que em questão de controle, a fiscalização do Brasil é muito, muito, muito fraca, muito fraca. Eu acho que isso só vem a piorar. Eu acho que por isso que a discussão é bastante ampla, né? Porque envolve segurança pública, quais são as responsabilidades que o governo tem em relação ao cidadão, né? Sem dúvida. Para que isso opere de maneira tranquila. E tudo passa sempre pelo crivo da educação, né? Se você não educa, se você não prepara, se você não demanda aí um contingente educacional
a começar pelas escolas, pelas famílias mesmo, né? A educação começa na família. Fica difícil, né? Fica. Esse controle. Eu acho que é muito questão de índole, né? Eu acho assim que mesmo se o cara não tem o porte de arma, se ele tiver que fazer alguma besteira, cara, ele vai fazer com uma arma fria. Entendeu? Acho que assim, o Estatuto de Desarmamento, ele desarmou o cidadão de bem e o bandido, ele continua armado. Entendeu? Então, assim, ele tirou a legítima defesa do cidadão de bem. Ele não tem direito de se defender, porque ele não tem o direito de ter uma arma para se defender. Ele não tem o direito de ter uma arma na casa dele, para caso um bandido entrar lá com você que é um psicólogo. Nós temos bandidos que vão lá para roubar o seu bem. Nós temos bandidos psicopatas. Eu estou falando alguma... Não. Me corrija se eu estiver. Não. Nós temos bandidos psicopatas que ele vai entrar lá e ele não vai só roubar. Ele vai querer fazer outras atrocidades com a sua família. E o psicopata, Então, ele não escolhe lado, ele não né? escolhe lado. Então eu acho assim, eu acho que o cidadão de bem controlado, que seja controlado, ele tem o direito de se defender a sua família. Entendeu? Eu defendo essa parte, a legítima defesa pro cidadão de bem, né? Concordo, Diego, que nós temos que fiscalizar melhor, por exemplo, nas fronteiras, onde as armas vêm, essas armas que vêm pro crime organizado aqui no Brasil, vêm das fronteiras. Acho que nós tínhamos que fortalecer essa parte para a gente conseguir fiscalizar melhor, né, e combater esse tráfico de armas ilegal, né, cara? Essas armas que vêm de fora para cá. Mas é aí que eu acho que não cabe armar a população, porque o Estado ele não tem força, não tem controle para fazer essa fiscalização, como eu já falei. E a gente sabe que também o tráfico, tudo, e algumas forças policiais, algumas partes corruptas do Estado, elas deixam entrar essas armas por interesse próprio também, por dinheiro e tudo, a gente sabe disso. E eu acho que não é tão fácil assim, você pegar a população e vamos armar o pessoal de bem, porque, como eu te falei, o crime eu acho que vai aumentar, eu acho que vai virar um bang sem controle, eu acho. Porque assim, a gente fala, você falou, o pessoal faz qualquer coisa por arma fria, essas coisas, mas o cara que tem uma arma em casa, ele não, se for para fazer uma coisa num destempero, numa briga, uma discussão, ele não vai pensar se ele tem uma arma fria ou uma arma Você diz legalizada. assim, o empoderamento da Isso, pessoa, a pessoa- em estar armada, Sim, com certeza. o comportamento dela é diferente Altera. frente a... Totalmente. Eu acho que vai aumentar uma em questão. feminicídio, vai aumentar. Briga de marido e mulher dentro de casa, vai acabar em morte. Criança com acesso à arma. Porque a gente, assim, é bonito no papel, assim. Eu acho muito bonito no papel. Porque tem que ter um cofre, todo mundo tem que ter um cofre em casa, para quem tem para quem tem arma em casa, tudo, mas na prática não vai ser assim. Então, os Estados Unidos, o pessoal cita muito como exemplo. Os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos têm... Os Estados Unidos é o país com mais mortes em armas de fogo nos países desenvolvidos. E é mais suicídios e mortes acidentais entre crianças na mesma situação. Então, eu acho que num país desenvolvido como os Estados Unidos, tem todos esses problemas, fora as invasões de escola, as invasões de balada, tiros no meio da rua e outras coisas que a gente não sabe por estar distante. Eu discordo um pouco. Nós temos até estatísticas que mostram o contrário, Diego. Nós temos estatística aí do Cinesp, né, que antes, né, antes com o Estatuto do Desarmamento e agora, né, com a flexibilização aí das armas, nós tivemos baixas de homicídios. Isso aqui no Brasil, embora os dados sejam de 2019, né, mostram um quadro de 2018 para 2019, né, que mostra aí várias situações, tanto estupro, furto de veículos, homicídio doloso, lesão corporal, roubo à instituição financeira, roubo de carga, roubo de veículo, roubo seguido de morte, latrocínio e tentativa de homicídio. E a gente observa que diminuiu. De um ano de 2008 para 2019. Até gostaria dos dados atuais, mais atuais, né? Mas isso não estão disponíveis. Que é uma outra coisa também. Será que se esconde dados eu concordo. da população? Pode ser também. Ou se criam dados também, pode ser também pode ser. se criam dados para... Eu concordo com o Diego, né, nessa falta a segurança pública. Falta. Nós não temos orçamento para colocar um policial em cada residência, em cada esquina, nós não temos, né? Nós somos um país subdesenvolvido que temos outras coisas para se investir. Falta de financiamento, de subsídio para as categorias. Será que é porque não se preocupa com isso? Não existe essa preocupação? Porque, assim, pela quantidade de impostos que são arrecadados, dinheiro tem. Sim.
como é distribuído esses valores, ou seja, será que Policiais com não baixos existe salários também, não né? existe um olhar muito brando para a questão da segurança pública? Exatamente. A gente entra em vários detalhes. Exatamente. A questão da saúde, a questão da própria educação, Sim. né? Saneamento básico, que nós não temos, enfim, é uma questão estrutural e política também, né? Nós temos que entender isso. Eu acho que até 100% político. Sim, até. sim, porque dinheiro tem, Sim. dinheiro tem. Agora, como é empregado esse dinheiro e será que chega esse dinheiro? Esse é o problema. Porque temos um estado como São Paulo, né? Maior PIB da União. Isso aqui tinha que ser um brinco, tinha que ser Concordo, policiamento. concordo. Os policiais tinham que ser bem preparados, Bem remunerado. bem remunerados, bem pagos, E não são, né? cobrados da parte psicológica para Sim. estarem realmente preparados para Com aquilo. certeza. O contingente deveria ser maior, né? A guarnição maior, né? E maior policiamento mesmo, né? Sim. Para que pudéssemos confiar na segurança pública. A ponto de... Por isso que eu entendo o Diego e entendo sua perspectiva também, Léo, né? Uhum. Mas tudo passa por esse crivo político. Sim. Porque eu Hã? acho assim que armando a população, o Estado se isenta da segurança total de que ela é responsável, sabe? Eu acredito muito que... Eu não acho. Eu acho que, eu eu acho acho. que apenas ajuda. Eu acho que é Nossa, Eu acho que auxilia. ia diminuir muito a Sabe por que parte eu não acho? de furto, roubo. Diminui bastante. Eu acho que a população não é preparada para reagir a um assalto. Mas é por isso que Não é feita uma prova de aptidão, uma psicológica. Talvez não seja o suficiente, né? Nós não podemos também generalizar, também falar que todos são despreparados. Eu conheço, Não, lógico que conheço não. muitos preparados que estão Mas ali. eu acho que, tipo... Muitos o cara CACs aí, entra- a maioria dos CACs que eu vejo são preparadíssimos, às vezes melhor do que um próprio segurança pública. O cara entra na casa de alguém, o cara não está preparado para Porque o CAC, Charles, viu, Diego, desculpa. O CAC, ele tá sempre no stand de tiro, Diego. Certo. O CAC, ele tá toda semana ele tá no stand de tiro, ele tá treinando, ele tá fazendo manuseio de arma. Às vezes, cara, esse cara é mais preparado do que um próprio policial que não tá no stand todo dia E fazendo não é isso. barato para isso. Não é barato, não é barato. É Tem, outro há um empecilho. custo. Por isso que eu falo, a gente fala assim, mas também não é para todos. Se você pegar lá um catálogo, por exemplo, vamos pôr a Taurus, a arma é muito cara. Que é uma das grandes interessadas no armamento da população. A arma é muito cara, cara. Então, assim, não é acessível para a um nossa nicho, realidade aqui. É um né? nicho. Não é um valor acessível para a realidade, entendeu? Então, até por isso eu sou a favor também. Porque isso você limita, não vai ser todo mundo ali que vai ter, sabe? A pessoa vai ter que ter preparada, vai ter que ter um investimento para isso, né? Tem que ter uma opinião formada para estar fazendo aquilo. E eu concordo com você que não são todos, mas não podemos generalizar que também que acho que eu tenho assim, o cidadão de bem tem que ter arma e tem que se proteger. Eu acho que uma coisa a gente concorda, né? É constitucional lá, é legítima defesa. Sim, a reestruturação de tudo. É. Reformulação política, reformulação do judiciário, né? Na recuperação também desses jovens que se envolvem no delito, né? Uhum. Olhar um pouquinho mais, um olhar mais precioso, um olhar com mais cuidado para periferia, né? Onde acontecem os maiores crimes, né? Por vezes a gente discute até se a nossa polícia ela é somente patrimonial, né? Se Sim. cuida somente de patrimônio ou se cuida de vidas, que as coisas andam em paralelo, né? Então, eu acho que uma coisa a gente concorda, precisaria ter reestruturação em todas essas instâncias. Uhum. Na área jurídica, em relação à formulação das leis, não é nem reformular as leis, mas aplicá-las devidamente, Uhum. né? E a recuperação desses jovens, a oportunidade de empregos, que isso acho que mexe com todos esses valores, né? A ocupação através de esporte, através do estudo, através de tantas outras coisas que poderiam preencher essa lacuna, né? Sim. Da marginalidade, Sim, sim. né? Maior oportunidade. Enfim, tudo isso leva a esse núcleo de falhas, né? Existe uma falha muito grande social, né? A pessoa sem emprego fica, né, não tem interesse em estudar. Nós estamos vindo aí de uma pandemia onde 2 anos os jovens
se ausentaram das escolas. Isso traz um prejuízo enorme Isso na é vida verdade. Com de certeza. todos eles, né? Então, assim, a educação precisa ser mais eficaz, o dinheiro melhor empregado, né? Profissionais mais qualificados, preparados para receber essas crianças, né? Bem pagos, né? Tem que ser bem pago. A escola tem que estar bem preparada para ensiná-los. O que vocês acham? Pode falar. Pode falar. Eu acho assim que até a mente criminosa, cara, sei lá, às vezes a gente fala, o pessoal da periferia, o pessoal lá da comunidade. Eu acho que quando o cara é índole. É índole. Por mais que ele não teve educação, não teve nada, é índole. Se o cara tiver uma má índole de fazer coisa errada, ele vai fazer coisa errada tendo faculdade, cara. Aí a gente cai num fator psicológico, né? É. Mas assim, se as pessoas tiverem oportunidade de terem melhores escolhas, Eu acho que... será que isso também não Com diminui? certeza. Não, Né? diminui, Eu acho diminui. acho que você não tem escolha nenhuma. Diminui, mas não erradica, né? Tirar toda essa opção Eu acho de que escolha? eu acho que é um fator preocupante. É assim, eu quero revelar. Eu gosto muito do benefício da dúvida, Uhum. né? Por isso eu sou a favor do porte de arma no seguinte sentido. Para que o miliante, né, o ladrão, né, quando ele se aproximar de uma situação fácil, ele ficar na dúvida. Será que a casa ali está armada? Uhum. O cidadão está armado? Né? Então ele fica com essa dúvida. Eu gosto muito desse benefício. E assim, ninguém é obrigado a usar arma. Não. Né? Existem aqueles também que não não querem gostam, usar, não gostam, querem não usar, querem. né? É um direito, né? Mas essa possibilidade do cidadão, essa escolha, esse livre-arbítrio dele escolher entre ele se armar e estar preparado, né? Eu acho que é um fator que provavelmente auxilie. Agora, é claro, a respeito de mais outra opinião, a opinião do Diego é muito contundente, é legal, porque legal. realmente traz à tona um problema social muito grave, Sim. né? Que já vem das nossas fronteiras, enfim. Aí a gente entra num outro debate, eu acho que esse debate é até pequeno, né? Se é que a gente pode chamar de debate, porque na verdade é uma concordância em tudo que falamos. É uma discussão Uma discussão Somos saudável. pontos. saudável. E, aliás, o nosso desejo é que você aí, que está nos assistindo, que participe também dessa opinião. É muito importante. É verdade, né? verdade. Válida. Nós estamos aqui para levantar Você a bola. aí, você é a favor ou contra o armamento? A gente levanta a bola. Claro. Agora sim, cada um tem que ter a sua opinião. Né? Uhum. Essa é a democracia. É verdade. Né? Agora, outro aspecto que eu acredito ser importante é como isso é visto, né? Pela sociedade em geral. Né? A sociedade, a gente cai nessa redundância. A sociedade está pronta para isso? Eu acho que não. Eu acho que a sociedade não está. A gente fala em educação, tudo, eu acho que é uma estruturação muito grande da sociedade para que talvez a arma chegue às mãos seguras do dito cidadão de bem, que nem você está dizendo, Léo. Uhum. Porque eu acho que, como eu falei, a arma ela desestrutura a pessoa. Eu sou contra totalmente. Eu acho que tem que ser investido, como a gente falou, em segurança pública. Se você tiver segurança pública onde ela deve estar, ela ser bem remunerada, ela ser bem treinada e acabar com esses focos de corrupção, esses focos de facilitação de certos delitos e ter uma ampla preocupação Questão do das Estado. drogas. né? Mas enquanto não há, Aí você a gente fica à mercê do bandido. Mas aí você coloca a arma na população e beleza. Vamos ver. Quem... Não, eu acho Vem que que eu tem. sou a favor das duas coisas. Eu sou a favor, sim, da segurança pública. Tem que melhorar o efetivo, tem que estar mais presente, né? E eu sou a favor também do cidadão poder se defender. Eu prezo pelo reforço da segurança pública e eu sou contra. Você quer ver uma injustiça, Charles? Você quer ver, Diego, uma injustiça? Nós pegamos aí, cara, a gente está falando de segurança pública, né? Certo. Das polícias. Certo. Vamos agora partir para a instituição privada. Os vigilantes, cara. Você pega um vigilante aí de escolta armada, um vigilante de transporte de valores, né? Os carros fortes. Cara, os Que é caras... o ofício dele. os caras podem sair armados, né? Eles Certo. são amparados pela lei para sair armado nos carros fortes, né? E nos carros de Durante escoltas a jornada, armadas. né? Durante a jornada. Protege o patrimônio, né?
das empresas, dos interessados. Às vezes muito desigual até em Isso, relação cara, e ele não tem esse enfrentamento. Isso, ele sofre lá, ele corre risco de sequestro, né? Ele corre risco de represária, que de repente ele teve alguma atitude, ele trocou o tiro com um bandido lá. Sim. Ele vai sair da empresa, ele pode sofrer uma represária. Então o que acontece? Ele tem o direito de andar armado para proteger patrimônio de empresas, mas não tem o direito de proteger a sua própria vida. Entendeu? Ele sai da empresa, ele não pode ter uma arma para se defender. Ou seja, é muito injusto, cara. É muito injusto. E esses caras são puta de uns guerreiros, né, meu? Porque os caras, assim, outra coisa que eu acho injusto com essa categoria. Essa categoria, os caras saem pra combater bandido aí de fuzil de .50, .30, AK-47, 762, um poderio bélico muito forte. Ele sai com 38 e uma calibre 12 para combater Cara, eu acho esse tipo de crime organizado. Então, assim, outra coisa que tem que ser feita, que tem que ser mudada, tem que ser... sabe, os governantes têm que mudar. Tem que se preocupar com tem isso. que se preocupar, cara, mudar o armamento dessa categoria, cara. Mas você concorda comigo? Isso é um Porque desrespeito com aqueles pais de família que estão lá. vocês só estão em risco, as pessoas que trabalham com isso só estão em risco por causa da ausência do Estado em prover proteção para quem precisa? Ô, Diego, eu acho assim, cara, você fala muito de segurança pública, Sim. né? Eu acho impossível, cara, você colocar, por exemplo, eu vou sair daqui, né? Ó, tô saindo daqui, eu preciso de um policial aqui para me acompanhar. Não tem, isso não tem, cara. Nós somos, como eu falei, nós somos um país subdesenvolvido. Nós não temos, assim, eu acho que não temos esse capital para colocar um policial Não, em cada capital casa, em cada tem. empresa, em cada pessoa a ser. É, o Eu acho que capital capital tem, tem. a Eu acho que capital tem. redistribuição disso, né? Isso tá errado, é isso. A gente Mas cai, eu, cai eu nessa... acho, eu acho que não, a cara. gente Seria um cai nessa investimento muito reforma. grande. Imagina quanto efetivo que você não ia ter, quanto dinheiro você tem que investir em armamento para eles. Reforma política. Nós temos É muito. 513... Vocês estão falando do efetivo que nós teríamos o quê? Colocar 30 vezes mais do que nós já temos. Cara, Entendeu? eu acho Se com o que nós temos, nós já temos salários defasados, imagina você aumentando esse número. Mas a gente não tem, a gente tem pouco policial efetivo, tanto é que os policiais não chegam na periferia largada, tanto é que o crime organizado ela toma conta das periferias por ausência do Estado. Por conta da Pela ausência do Estado. Então... da ausência da segurança pública, né, em Sim. geral, né? Porque... eu falo do Estado Sim, o sim. geral. Sim. Exatamente por isso. Então eu acho que se as medidas públicas fossem efetivas e fossem igualitárias, tanto eu vi esses dias um dado alarmante. Expectativa de vida. Expectativa de vida para quem mora em Pinheiros é 86 anos. Para quem mora na periferia é 62. São 20 anos de diferença morando na mesma cidade. Morando na mesma cidade. Aí é um fator social, Inaceitável, né? Inaceitável. Inaceitável. Questões de quilômetros, se vive 20 anos a menos. E segundo a Constituição, não somos todos iguais perante a lei? Pois é, exatamente. Aí Exatamente. é uma questão Alguns social, são mais né? iguais que outros? Não, então, Né? Então é um absurdo, realmente, né? eu acho que tem muita coisa por trás em só flexibilizar as armas. Eu acho que tem toda uma questão cultural, política, socioeconômica. Eu acho que é o ponto do... A gente é só cai pontinho no- do iceberg, Eu acho que é um conjunto da obra. Eu acho que é tudo que você está falando e a flexibilização também. Então, eu queria falar um pouquinho dessa reforma política, né? Porque cai nisso. Sim. Então, assim, nós temos 513 parlamentar. deputados, né, parlamentares, né? 81 senadores, fora governadores, prefeitos e, né? É muito político, É muito. Será é que muito, precisamos de tudo isso? É aí? muito político. Precisa. É muito político. né? E a gente observa assim que cada um puxa uma bandeira pro lado do seu umbigo, Sim. né? Interesse próprio. Interesse próprio, e a população É que sim, Se vire. infelizmente, no Brasil, se vire nos 30. política virou emprego, né? Não é para você ajudar Verdade, as pessoas, verdade, né? verdade. A pessoa entra na política, inicialmente é tudo bonito, né? Eu vou entrar na política porque eu quero ajudar minha comunidade. Não, eu quero as ajudar pessoas tudo. não entram, os políticos, você vê que não Não entram entram, engajados. não entram. São poucos. Você conta. Não Sim, vamos será generalizar, que- temos sim. Sim. Mas só que assim, não tem. A maioria não Será é, que- não é engajado em realmente resolver o problema social. Não. Entendeu? Eles estão lá Benefício por interesse próprio. Por interesse. financeiro. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro e não só com os seus salários, né? Não é o grande em problema. meio, então? em meio grande. corrupção. É grande problema. Então, exatamente. Em meio exatamente. corrupção. Nisso eu concordo com Então você. esse é um problema grave a ser resolvido, E isso né? é efeito cascata, né? Isso... E mesmo aqueles. A gente vota, né?
Qual que é o nosso papel? Cobrar de quem a gente votou? O brasileiro ele tem memória para cobrar? Não. Não tem, Charles. Nós vemos aí, cara, absurdos, né? Nós vemos aí votos que esses caras dão, cara, em benefício para eles, né? Aumento de salarial, entre outras coisas. Quando não é em benefício à sociedade, o cara não vota, o cara vai contra, entendeu? E eu acho que falta. A gente tem a TV Senado. Quem assiste TV Senado, quem assiste Câmara, TV da Câmara, ninguém assiste. Acho que tem que ser uma coisa com mais clareza, para que a população veja quem é quem lá dentro. Entendeu? Para ver assim, mano, esse cara não nos representa. Nas próximas eleições eu vou mudar isso nas urnas. Esse cara não pode estar mais lá. Ele não nos representa. Ele tá lá por interesse próprio. Então esse cara não serve pra gente. Falta essa visão pra população. Entendeu? Mas será que a população, esse interesse político, falta esse interesse político também para a população, que acho que nos últimos tempos vem mudado. Eu acho que antigamente nós não tínhamos tantas pessoas interessadas e conversando e falando e discutindo sobre política como nós temos hoje. Como hoje, né? Sim. Entendeu? É. Então, puxa, seria tão bom que os nossos políticos frequentassem as mesmas escolas que os nossos filhos, Com É verdade. né? É. Que frequentassem os mesmos hospitais, né? Não frequentam, Né? né? Ou seja, Que andassem pelas mesmas ruas. andassem pelas mesmas ruas, Que né? se sentisse tão vulnerável como a população se sente. Que a previdência social fosse igual para toda a população em geral, né? E não diferenciado somente para o jurídico, É. né? Eu acho que o político ele tinha que usar o SUS, cara. Deveria. Ele deveria usar o SUS. Não é verdade? Obrigatório. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Entendeu? Será que seria um brinco o SUS? Os nossos guerreiros profissionais da saúde que merecem troféu todos os dias, né? Cara. Por tudo que fazem e fizeram, né? Fazem muito com pouco. Fazem né? muito com pouco. Mas assim, puxa vida, cadê os subsídios? É muito ruim. A estrutura do hospital público é muito ruim. Eu falo por experiência própria. Estagiei em hospital. O Diego, enfermeiro, né, Diego? Vai saber falar com E- propriedade aí. E é muito precária a situação do hospital público. É muito precária. Se faz muito com pouco. Muito com pouco. De verdade, de verdade. Sim. O que aqui a TV mostra é uma porcentagem muito baixa do que realmente acontece. Assim. Você tem profissionais cansados, estressados, que tem que fazer mágica com o que tem, com extensões do horário. É horrível, é horrível. E a gente não tem apoio nenhum, é criticado, até por grande parte da população que vê como má vontade, vê que como tá lá por Porque a demanda é obrigação. tão grande, né, Diego? É muito grande. É muito grande. É muito E eles têm grande. que se virar nos 30. Se virar nos 30. Falta investimento. Falta investimento. Eu fui fazer estágio no albergue e o pessoal que mora lá tem que se enxugar com a roupa que está no corpo, porque não provém de material de limpeza, de higiene. É horrível. É largado realmente. As instituições de saúde no Brasil são péssimas. E qual que seria o papel, né? Seria o papel desse pessoal que você vota aí, ó, fiscalizar esse tipo de coisa e cobrar de quem devido. Exatamente. Isso não pode acontecer. Acontece por falta de fiscalização. Na próxima eleição, lembrar bem desse que não fez nada, né? Desse político pessoal, que nada fez. Né? Abram os olhos, tá? E eu acho que é o recado, né? Maior, recado, que acho que recado todo mundo maior. concorda, né? Isso. Sim. Hã? Tem que ser. É que nem vocês colocaram na mesa. Tem que haver urgentemente reformas no Brasil. Reformas. Tem que em todas as instâncias, política, judiciário, reforma de todos os tipos, agrária, todos os tipos. A gente é um país muito travado. O pessoal fala que a gente é um país muito novo, só tem 500 anos e usa de muleta isso. Mas não, a gente tem que andar com as próprias pernas, tem que ver a população. Você sabe que essa coisa de reforma agrária, eu tenho um certo receio, porque assim, eu vi tantos políticos nas gerações passadas prometerem que foi palanque, que foi ponto para se elegerem, né? Que eu tenho até receio dessa palavra, sabe? Da reforma agrária. Mas, enfim, existem muitas reformas a serem feitas, né, no nosso país. Sim. Um país extenso, um país belo, um país que temos tudo para ser uma grande nação. Tudo. Né? Só que tá tudo errado, né? Mas aqueles, infelizmente, que dirigem têm esse pensamento. Benefício próprio. Né? Em benefício próprio. Eu falo que a gente vive num pensamento tão pequeno, até financeiramente tudo. Eu fico brincando com o pessoal no meu trabalho, que a gente é um país tão grande
E 4 bancos regem a economia do Brasil. 4. Você vai nos Estados Unidos, são mais de 1.000. Verdade. Mais de 1.000. Então detém o poder econômico 4 bancos aí. E isso é muito ruim. Isso monopólio, é um né? monopólio total, assim, sabe? E onde não existe a concorrência, né? Então, Concorrência leal, né? A justa. sim. Né? E é tudo interesse político. Há interesse em esses bancos. Eu falo banco só para dar um exemplo. Sim. Eles têm o poder financeiro, tem todo o interesse por trás político. Começa lá atrás, em Brasília. Começa. A classe política tem que ser reformada realmente. Acho que primeiro tem que ser uma reforma política, né? Tem que haver uma reforma política, né? Para depois haver as outras reformas. Você acha que aí eu bato de novo na educação. O cidadão para ser político não tem que ter um preparo educacional? O que vocês acham? Tem sim, eu acho que tem. Com certeza. Ele tem que ter um mínimo de instrução, né? Tem que ter instrução. Como diria o nosso gênio aí, Enéas, né? Até um gari, né? Precisa ser diplomado. É. E a pessoa aqui, um cidadão, hoje em dia, para ser presidente da República, ocupar o maior cargo do nosso país, não precisa. É uma jogada, né? uma coisa- Entre esses caras aí que não têm o mínimo de instrução, eles viram a marionete daqueles corruptos que já estão lá. Então, ou seja, ele vira o testa. Sim, Ele vira o testa. Entendeu? Ele é o testa, fácil de manipular, vai fazer o que a gente quer, vai roubar aqui, vai roubar ali, e aí é o cara que a gente quer. O cara que é inteligente, que acha que aquilo tá errado, que é questionador, não serve. Que tem instrução, engajado, esse cara não serve pra essa classe. Você questiona muito em pró da sociedade, você é engolido. Você é engolido. Você é engolido. Porque é uma carapaça muito sólida no Congresso, no Senado, para que a corrupção continue existindo. Continue existindo. Não é interessante para ninguém acabar essa forma de É muito política no complicado. Brasil. Hoje nós vemos, é Por até isso- complicado falar, né? Por isso que eu acho que esse tema Vai longe, é vai longe. tão abrangente, né? É. Sim. Né? Esperamos ter levantado alguma questão aqui, né? Em relação a esses 2 pontos, né? O desarmamento e aqueles que são favoráveis ao armamento. E contamos com você aí. Tira suas conclusões, né? Suas opiniões Suas sobre o opiniões assunto. sobre o assunto. E vocês querem dizer mais alguma coisa? Eu acho que toda opinião é válida. Não deve ser combatida, mas sim discutida, Isso, Diego. sabe? Acho que o campo das ideias é muito fértil quando se discutem, né? Sim. As opiniões são colocadas à mesa, como nós estamos Hoje, fazendo hoje aqui. nós vemos aí de um lado e do Porque outro um radicalismo, né, Charles? Eu Sim. acredito que quando a gente senta para discutir algo assim, a gente sai diferente de alguma forma. Né? Sai. Alguma coisa nos acrescenta. Isso é muito Eu bom. creio que os dois lados, né? Indiferente da divergência de ideias, os dois lados têm algo bom E que a bom ser, que se a ser respeitem, colocado, né? Que bom O que se interessante é respeitem. você pegar o que tem de bom dos dois e... Sim. Hoje, eu gostaria até de já estar finalizando, mas por isso que o tema exige mais coisas. Até esse radicalismo acaba sendo uma marionete. É verdade, verdade. Existe o interesse que existam 2 lados, né? É. Para se divergirem. Uhum. Que alguém está tirando vantagem com isso, sempre. Né? Porque você está deixando de pensar. Eu acho que o pensar, o fundamento né, do cognitivo, né? Exatamente. É um princípio, né? E um direito do indivíduo ter as suas opiniões. Sim. E isso a gente esbarra no que a gente vem falando da educação, né? Educação. Eu acho que o segredo de tudo é leitura, sabe? Leitura, livro, conhecer, sabe? Acreditar menos em notícias, fake news, os WhatsApps e... Que hoje são muitas. Muitas, hoje é muito. E procurar ler, procurar entender o assunto que você Tirar tem as dúvida, suas sabe? próprias conclusões. Sim, Né? porque as respostas são todas nos Sim, livros, sim. e a educação... É um problema cultural que nós Sim. temos, né? Sim. Eu acho que hoje nós vemos a grande mídia aí, sabe, cara, não incentiva esse tipo de coisa que você está falando, né? Emborrecimento. Hoje nós vemos os jovens interessados só em funk, em coisas que não são tão... Coisas que são práticas. Então nós perdemos, esse negócio de leitura nós perdemos. Sim. Né? É uma grande perca que nós tivemos aí e nós não vemos isso melhorar, nós só vemos piorar, né, por parte dos jovens aí. E eu acho que as gerações, o segredo tá aí, sabe? É se informar com informações legítimas, não se apoiar em coisas sem fundamento.
E procurar ler, procurar saber. A resposta de tudo tá nos livros, no conhecimento, no saber, sabe? Educação. Na educação. E acho que as gerações estão com um poder muito grande na mão, que pode virar tudo isso que a gente falou, sabe? Tudo sobre política, sobre educação. O poder está em vocês, da próxima geração aí. É verdade. Vocês têm o poder nas mãos. Procurar se instruir, procurar saber e combater tudo que vocês acham que é ruim e é benéfico para a população, sabe? Uhum. Eu falei do funk aqui, mas aquele funk do ruim, né? Nós vemos aí, tem alguns de qualidade. Sim. Não estou criticando o pessoal que gosta, que faz, não é isso, né? A gente fala assim, uma geração porque vem uma rapaziada aí que não tem nada a agregar, né? Que a gente vê que não soma. Mas é no funk, é no rock, é no rap. Isso em todos. Samba, Isso. Tudo no seu bom momento É. é legal, né? Uhum. Agora, Bom, é Mas isso. é isso. Bom, você tem mais alguma coisa a falar, Charles? eu gostei muito do bate-papo aí com vocês. Sempre me elucida muitas coisas, me acrescenta. Como eu disse para vocês, a gente senta, discute, fala coisas, ouve e sai diferente. É verdade, é isso verdade. acrescenta muito. Sim. Aham. Então, Você, Diego? Eu só agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de estar falando sobre esses assuntos polêmicos, às vezes, e até divertido, porque é divertido você debater ideias, né? É verdade. É divertido também você bater de frente com outras ideias, porque que nem o Charles falou, você absorve outras ideias, mesmo que não fique para você adquire o conhecimento. Mesmo que você não absorva para você, isso é benéfico e é saudável. É verdade, verdade. Bom, eu só tenho a agradecer mais uma vez e dizer que logo teremos mais aí, pessoal. pode Não? crer. Pode Se inscreva crer. no nosso canal aqui, ó. Pode crer. Pode crer.